Olá pessoal, tudo bem? Dando andamento aqui às nossas correções, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prova de professor de educação infantil para Bragança Paulista 2018. Em relação à prova de Atibaia, é uma prova um pouco mais fácil em relação à prova de diretor, e a questão 11, que é a questão 1 da prova, já traz uma questão típica de norma culta. Traz com Z e traz com S. Lembrando então, traz com Z é do verbo trazer, e traz com essa é preposição, né? Tem um valor equivalente ali de após, atrás, nesse sentido. Bom, a gente já vai direto para certas aqui. As erradas ali ele está trazendo traz com Z e na verdade é traz com S, né? Que é após ou atrás e traz com Z do verbo trazer. As que estão empregadas corretamente é a 2 e a 4. Então, quem traz dentro de si, ou seja, quem traz do verbo trazer, e a 4, né, sempre traz consigo, sempre leva consigo, sempre traz com Z do verbo trazer. E aí ele pede quais os elementos sublinhados foram empregados corretamente. E a alternativa B de bola. As que estão erradas ali deveriam ser escritas com traz com S, tá bom? Então, não caia nessa pegadinha da banca. Estude o seu resumo de norma culta, uso dos porquês, afim junto, afim separado, de encontro A ao encontro D, enfim. Estude o seu resumo de norma culta, tá bom? Bom, a 12 é uma questão de interpretação de tirinha, tá? Aqui eu já não vou mais fazer distinção entre gramática e interpretação, porque nesse caso aqui é só para você fazer a correção, tá bom? Mas na hora da prova não se esqueça de classificar suas questões, isso vai te dar uma maior assertividade em um menor tempo de prova. Então, esse quadrinho aqui é um quadrinho bem tranquilo, tem uma relação de causa e consequência. A Iban adora os quadrinhos do Calvin e do Haroldo, né, assim como os textos da Roseli Saião. Enfim, sempre aparece alguma coisa desse tipo na prova. Então ele diz: já reparou o quanto das nossas conversas é sobre filmes e programas de televisão? As nossas referências em comum são sobre eventos que nunca aconteceram e pessoas que a gente nunca conheceu. A gente sabe mais sobre celebridades e personagens do que sobre nossos vizinhos. E aí o Haroldo pergunta, aliás, afirma, deve ser por isso que não fazem mais casas com varandas na frente. E o Calvin retruca: eu não acredito que o papai não me deixa ter uma televisão no meu quarto. Perceba essa relação aqui, ó. Essa relação aqui refuta a informação do primeiro quadrinho. Ele refuta com um sentido de ambiguidade das palavras do Calvin, mas na verdade ele faz um, uma oposição de termos. Ele está defendendo uma tese e depois ele se contradiz no seu próprio argumento. Então a questão 12 pergunta assim, ó, no último quadrinho da historieta é possível inferir. Bom, olha, o personagem Haroldo, representado pelo tigre, conclui que o fato de as casas não possuírem mais varandas está relacionado à ausência de uma televisão. Não, né? Nada a ver. Não tem nem como ser. A ausência de televisão é o que refuta os argumentos do Calvin. B. Ao lamentar o fato de seu pai não permitir que ele tenha uma televisão no quarto, Calvin, o garoto, desconstrói suas prelações. Para quem não sabe, prelação é observação, lição nesse sentido, tá bom? Exatamente isso, né? Ele refuta, ele desconstrói aquilo que ele tinha falado anteriormente. Essa aí tá correta, alternativa B. A C diz assim: Calvin ratifica seu discurso do primeiro quadrinho. Ele refuta o quadrinho. Quando a gente diz ratifica, quer dizer que confirma. Ele confirma, não tem como, né? Ele realmente faz ali uma desconstrução do seu argumento. A C está incorreta. E aí sobra a D. Haroldo estabelece uma relação de consequência entre carência de conversa sobre programa de televisão, carência de conversa sobre programa de televisão, e mesmo que estivesse correto, seria uma relação de causa e não consequência, tá bom? Então essa aqui está incorreta, principalmente porque ele diz que a carência de conversa sobre programa de televisão e as casas com varanda não tem essa relação aqui. Já puxando esse gancho, o trecho abaixo vai ser usado na 13 e 14.
Deve ser por isso que não fazem mais casas com varanda na frente. E ele pergunta assim, ó, o elemento sublinhado no contexto em que foi inserido denota. Primeira coisa que você tem que fazer para esse tipo de questão, diagrama de causa e consequência. Causa versus consequência. Então, ó, só fazendo uma lembrança rápida aqui, causa e consequência é o seguinte: a causa é o primeiro fato e a consequência é o segundo fato, é o fato sequencial. Então, o que aconteceu primeiro? Nós não fazemos mais casa com varanda ou as pessoas não conversam e não sabem sobre o vizinho. Bom, a causa é a falta de conversa, a falta de diálogo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só como falta de diálogo, mas vocês já sabem que é em relação a toda aquela construção que o Calvin faz. E a consequência é que as casas não são feitas mais com varanda. Então, nesse sentido, o que vem primeiro, né? Causa ou consequência? A causa, a falta de diálogo, ocasiona que as casas não são feitas com varanda. E aí vem a pergunta: por isso fala do diálogo ou por isso fala das casas? O por isso retoma a falta de diálogo, né? Então, como a causa sempre vai ser o primeiro fato, a alternativa correta é a D de dado, tá bom? Finalidade não poderia ser e concessão também não. Só sobra causa-consequência e a gente tem aí a alternativa D. Então, toda questão que pedir causa e consequência, faço o diagrama aqui da causa e consequência, lembrando que a causa é o primeiro fato e a consequência é o segundo fato, que é o fato que vai derivar da causa, beleza? Questão 14. Voz ativa e voz passiva. Bom, duas coisas, cuidado com tempo e pessoa. Singular é o plural quando a gente fala de pessoa, e tempo nós temos lá o futuro que temos dois, o presente que temos um e o pretérito que temos três, tá? Perceba que a frase que tem que ser passada para a voz passiva, ela pode começar no não fazem mais casas com varanda na frente. Esse período aqui tem, aliás, esse período, ele tem um sujeito oculto, né? Eles não fazem. Na verdade, é um sujeito indeterminado, tá? Mas a gente sabe que é o eles ali, então a gente colocou entre aspas ali só para ficar fácil de você visualizar a transposição da voz passiva. A transposição da voz ativa para a voz passiva basicamente seria assim: onde nós temos o sujeito, ele se torna o agente da passiva, e onde nós temos um objeto, ele se torna o sujeito, né? Então, casas com varanda na frente não são mais feitas, e aí, como a gente não tem esse sujeito demarcado na oração, a gente não repassa, né? Perceba, não são mais feitas, porque essa locução verbal está no presente plural. Então, ó, a B está no pretérito, a C está no singular e não fizeram ainda continua na voz ativa. Ou seja, só nos sobra aí a alternativa A de amor. Bom, dando continuidade, eu fiz alguns grifos nesse texto. Peço para que você confirme esses textos, esses grifos aqui com os seus, mas tem muita informação que a gente precisa se atentar aqui. Primeiro, que quando ele fala assim, ó, mais da metade dos jovens acompanhados pelo SUS se alimentam mal com U, lembra da norma culta, mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom, mal com U é sempre adjetivo. Se alimentar mal seria mal com L, porque é o modo que se alimenta, então seria um advérbio, porque todo advérbio é um adjunto adverbial, e nesse caso é um adjunto adverbial de modo, então a gente já tem uma primeira incorreção ali. No parágrafo segundo, a gente tem aqui, ó, mais pior, de doer o olho, na verdade, então fica muito difícil. O que eu fiz aqui embaixo, ó? Correlação de dados. Então eu fiz aqui os dados do Sul, do Norte, de São Paulo, Santa Catarina, Acre e a chance de obesidade. Além disso, eu coloquei aqui, ó, a pesquisa de 2017, que diz que 55% dos adolescentes acompanhados pelo SUS consumiam alimentos industrializados
regularmente. Então eu fiz aqui um esqueminha de retirada de informação textual, tá bom? Aí depois, quando a gente vai para a questão 15, ele pergunta: no texto acima, propositadamente inseriram-se duas pequenas alterações que o tornaram parcialmente incompatíveis com a gramática normativa ou com a norma culta. A alternativa é a C. Dá uma olhada ali, ó, no título, o emprego equivocado do adjetivo em lugar de advérbio, que é o que a gente acabou de falar. E no parágrafo 2, o incorreto uso do advérbio mais em complemento adjetivo, que forma comparativo de inferioridade, né? Mais pior é horrível, não dá, né? Então esse advérbio de intensidade com comparativo de inferioridade realmente não se usa. Bom, questão 16 é uma questão de concordância. Então a gente pega ali, ó, os lacunas A e as lacunas B, e ele pergunta se a gente troca por tem no singular ou tem com acento no plural, possui ou possuem. Então vamos lá. Volta aqui, ó. Tem os jovens, né? Em São Paulo, 60% dos jovens, eles recebem. Então é tem com acento, porque a gente está no plural. Na B, Santa Catarina, ela possui. Então a alternativa correta é a C. Tem com acento e possui no singular, tá? Só lembrando aqui do acento diferencial do tem para marcar a relação plural aqui, beleza? Questão 17. Analise os excertos a seguir. Ele está pedindo troca pronominal. Dá uma olhada aqui, ó. Questão malvada, hein? 55% dos adolescentes acompanhados pelo SUS consumiam alimentos industrializados regularmente. 55% dos adolescentes acompanhados pelo SUS consumiam-lhes. Lembra disso, o lhes é apenas para objeto indireto. Quem consome, consome algo. Verbo transitivo direto vai ter um objeto direto, então não pode ser lhes. Essa aqui está errada. Em São Paulo, 60% dos jovens que recebem a atenção básica, e aí ele faz a troca. Em São Paulo, 60% dos jovens que recebem na. E aí você pode pensar, poxa, o verbo está terminando nasalado, então ele vira o na realmente. Só que, ó, não se esqueça da partícula atrativa. O que sempre vai ser uma partícula atrativa pronominal. Então ficaria a recebem e não recebem na. Então essa aqui está incorreta. A 3. Já o norte possui o menor percentual. Quem possui, possui algo, então pode ser o. Já o norte, o possui. Então a única troca possível que a gente tem aqui é a 3, alternativa B de bola, beleza? Ainda seguindo em frente, a questão 18 pergunta da leitura do texto não é possível. Então a gente precisa achar a incorreta. A incorreta é a A. Ele diz assim, ó: as condições de extrema pobreza da região norte revelam-se nos altos índices de adolescentes que se alimentam inadequadamente naquele lugar. Se a gente voltar na correlação de dados aqui, ó, o norte tem 47%. Ele tá ali, ó, só atrás do Acre. Então o norte tem um índice menor, inclusive, que São Paulo. Eu não posso informar, não posso inteleccionar esse tipo de informação. Então a incorreta é a A, todas as demais estão corretas. Em seguida, nós temos um texto, Professores para o Brasil. É um compilado de artigo de Mozart Neves e ele foi publicado na Isto É em 2018, em 15 de 10 de 2018, e ele fala sobre a educação e sobre a carreira do magistério pouco atrativa para as novas gerações. E aí ele cita algumas coisas ali dentro do texto, inclusive que ela tem sido pouco atrativa, não pelo salário inicial, mas pela progressão da carreira e etc. Eu fiz alguns grifos aqui, compare com seus grifos e vê se eles estão de acordo com aquilo que você realizou, tá bom? Se não tiver, você faz aí a correção do seu estudo direcionado. Seguindo para a questão 19, o autor, quando secretário da Educação do Estado de Pernambuco, ao visitar salas de aulas, teve a seguinte percepção. Então aqui eu estou fazendo uma típica questão de compreensão textual, porque a informação está no texto. Dá uma olhadinha ali. A única correta possível é a D.
Olha, desde as primeiras séries os alunos manifestavam evidente rejeição? Não, ele diz que nas primeiras séries eles queriam, mas nas últimas eles já não queriam mais. Olha B, o respeito ao trabalho dos professores demonstrado pelos alunos das escolas localizadas no sertão era notadamente maior, ele nem dá essa informação pra gente, isso é uma extrapolação. C. O entusiasmo em trilhar o magistério cresce à medida que avançam os anos escolares. Mentira, né? O texto diz exatamente o contrário. Então, essa é a típica questão que o autor de Sol e o candidato entende Lua, e aí acaba errando com convicção, não pode. Inclusive, isso tem que estar grifado de alguma forma para te lembrar, beleza? Agora, olha D. O desencanto pela carreira do professor entre os alunos podia ser constatado progressivamente ao longo das séries, né? Com o avanço dos anos escolares. É exatamente isso que ele diz, beleza? Vamos para 20, a última questão de língua portuguesa dessa prova, e diz assim: avalie as assertivas feitas sobre o texto. 1. O quadro de rejeição à carreira de professor pode ser identificado não apenas entre os estudantes brasileiros avaliados pelo PISA, como também em alunos de países com melhor desempenho. Incorreta. Ele diz que os alunos de países com melhor desempenho têm sim a intenção da carreira de magistério, alguns deles, e no Brasil isso não acontece. A 2 diz assim: aos países que desejam assumir o protagonismo no cenário mundial, é despiciendo. Despiciendo é inútil. É inútil que torne a carreira do magistério atrativa? Incorreta, né? Não posso dizer isso. Inclusive, o texto diz exatamente o contrário. A 3 está bonitinho, né? Fundamental para que a carreira do magistério se torne atrativa e tenha reconhecido a sua importância social, que seja substituída a figura do coitadinho do professor pela imagem de um sujeito estratégico para o desenvolvimento do país. Está correto. E a 4 ele diz que os baixos salários é que são submetidos aos professores em início de carreira. E o texto não me permite inteleccionar isso. Pelo contrário, ele diz que o salário inicial não é assim tão ruim, mas que ele tem uma defasagem acentuada ao longo dos anos. E aí a questão pede assim, ó, podemos considerar que está em consonância com o artigo em análise o afirmado em alternativa A, um dos períodos apenas, que é o período ali da assertiva 4. Beleza? Então faça a sua correção aí da 11 até a 20 e até o próximo vídeo. Muito obrigado.